Bem, agora que a gente já sabe algumas derivadas, a gente já pode pular para uma variação, né? Que a gente só estudou as funções puras ali, né? Agora a gente vai ver a derivada do produto de funções. Então, aqui eu tenho, em um primeiro exemplo, seno de t multiplicado por 2t. Duas funções diferentes e eu vou tirar a derivada aqui dela, né? Fazer a derivada. A, a regra para você fazer isso é a seguinte. Você vai pegar a primeira função e multiplicar pela derivada da segunda, certo? Aí você vai somar com a mesma coisa, só que invertido, né? Você vai deixar a segunda função primeiro e multiplicar pela derivada da primeira. Ou seja, você decora, você tenta lembrar disso como uma regra simples, né? Primeira multiplicado pela derivada da segunda, mais a segunda multiplicado pela derivada da primeira. Né? Você aplica isso aqui que você vai ter sucesso. Então, nesse caso aqui, ó, que eu tenho dt seno de t2t, a primeira função é a seno e a segunda função é a 2t. Então, segundo a minha regra aqui, eu deixo a primeira função sem derivar. Então, ela fica aqui, ó, seno de t igual do jeito que está aqui. Agora, a segunda, eu tenho que fazer a derivada dela. Então, qual é a derivada de 2t? Quem se recorda da aula de derivada de polinômio, você pega o expoente, subtrai 1, e o expoente que tinha você coloca na frente. Então 2t ele tem o 1 subtendido aqui, ó. Então 1 ficou na frente, e aqui no expoente eu só subtraí 1. E no caso como é que ficou, né? Ficou desse jeito aqui. E agora a gente vai fazer essa segunda parte da regra aqui, ó, que é deixar a segunda função sem derivar na frente, que é o caso de 2t. Eu só coloquei ele aqui na frente. E eu vou multiplicar pela derivada da primeira. No caso aqui, ó, a primeira função é seno. A gente já estudou essa derivada, né? A gente já viu que ela é cíclica, né? Então a gente faz esse círculo, né? Seno, cosseno, menos cosseno, repete. E a gente gira aqui no sentido horário, para poder derivar. Então a derivada de seno é cosseno. Então eu coloco o cosseno aqui. Agora na segunda etapa eu vou simplificar isso daqui. Então aqui eu tenho seno de t, 1 vezes 2 é 2. E esse aqui vai chegar a zero, porque t elevado a zero dá 1. Quero dizer, né? Então como fica 1, fica só ele sozinho aqui. Certo? Ou seja, t elevado a zero dá 1. Aqui é 1 também, e só sobrou 2. Agora aqui 2t, cosseno de t, eu já coloco direto, né? Porque já foi uma derivada instantânea. Ali foi feito pelaquela regra lá. Agora eu só coloco em evidência o que for repetido aqui. O 2 ele é repetido. Então eu posso jogar ele aqui para fora e colocar aqui, ó, seno aqui dentro, né? Quando eu multiplicar pelo 2 vai voltar a ser isso aqui. E aqui 2 t, cosseno de t, aqui dentro, multiplicando por 2 volta a ser isso. Isso daqui é a resposta que a gente pode dar assim, a mais reduzida possível, né? Agora a gente vai ver um exemplo um pouco mais complicado. Euler elevado a t multiplicado por cosseno de t. Então a regra é a mesma. Você só vai ter que repetir esse procedimento, né? A função que está na frente direto e a derivada da segunda. Derivada de cosseno é menos seno. Então fica menos seno aqui, né? Coloca-se parênteses porque aqui tem um sinal de menos. Mas a segunda função sem derivar, ó, vem aqui direto. Agora quem vai ser derivado é a primeira função. A gente já viu que a derivada de Euler elevado a t é ela mesma, né? É uma propriedade dessa função. Então agora o que a gente vai fazer? A mesma coisa. Quem é que está repetindo? Euler elevado a t. Então esse cara vem aqui para fora. E o que não está repetido, né, a gente coloca aqui dentro dessas chaves. Então fica, ó, por questão de ordem, né, para ficar mais bonito, eu vou colocar o cosseno aqui, ó. E o menos seno vai ficar aqui, né? Observe que se você fizer a multiplicação aqui distributiva, você volta a ter isso aqui. Agora aqui é o penúltimo exemplo, né, que é o log natural de t multiplicado por 3t ao quadrado. A mesma coisa. A primeira função vem direto,
A segunda função a gente vai derivar ela, né? O expoente vem aqui para frente, 2, 3t, e a gente vai retirar 1 do expoente. E isso aqui vai ser somado com... Quem é que vai ser agora? A segunda função que vai ficar direto, né? O 3t ao quadrado na frente. E a primeira função que vai ser derivada. A primeira função é log natural, né? A gente já viu que a derivada de log natural é 1 sobre t, ou t a menos 1, né? Ou seja, o inverso de t. Beleza. Agora a gente vai reduzir isso daqui, porque 2 vezes 3 vai dar 6, né? 2 menos 1 vai dar 1, então deixa subtendido 1 aqui em cima. E quem sobrou aqui, né? O t ao quadrado ele vai cancelar com esse t. Então vai ficar só o t elevado a 1. Então fica 3t apenas. E esse daqui é a nossa resposta, né? Então, o último exemplo, que é esse aqui, que é 3t multiplicado por O elevado a t. Mesma coisa. Primeira função vem direto. A segunda função a gente vai derivar ela. A derivada disso aqui é ela mesma. Mas a gente vai fazer o inverso agora. A segunda função vem na frente, fica para cá. E agora a gente vai derivar a primeira função, que é 3t. Isso aqui a gente sabe que vai dar 1 menos 1, que vai a 0, né? Então t elevado a 0 dá 1, fica só o 3. Agora beleza, a gente vai dar uma olhada, ó, quem é que está repetindo? O elevado a t. Esse cara aqui vem para frente, a gente abre as chaves ali. E vai colocar o que não for repetido aqui dentro. Então fica 3t mais 3. A mesma coisa, fazendo a multiplicação distributiva, a gente volta ao que tinha aqui. Então essa aqui é a regra para você fazer a derivada de um produto, né, de uma multiplicação de funções, né? Tem duas funções ali, você pode fazer a derivada desse jeito. O importante é a lógica, né? Uma você deixa normal, multiplica pela derivada. Isso aqui você inverte, né? Você poderia muito bem colocar isso aqui na frente, só que eu achei melhor de decorar assim. Então fica assim, primeira derivada da segunda mais segunda derivada da primeira.